Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. A ver aquilo, Simão Pedro atirou os seus pés de Jesus. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que era sócio de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para as margens, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje vai nos narrar uma passagem do Evangelho que é conhecida como a pesca milagrosa. A multidão era tanto que comprimia em Jesus, estava ao redor de Jesus, que Jesus, vendo as barcas que os pescadores acabavam de chegar do lago, da pescaria, lavavam suas redes. Jesus entra na barca, pede para Simão se afastar um pouco e de lá da barca ele vai ensinar, vai falar a palavra de Deus. E aqui é interessante nós vermos a figura do pescador, Simão, André, Tiago e João, que são irmãos, né? E são sócios de Pedro. Eles acabavam de chegar da pesca. Pescaram a noite toda, como Pedro vai dizer, Simão, né, que ainda não era Pedro, mas Simão vai dizer que pescou a noite toda. E nós vemos, meus irmãos, precisamos entender o que a palavra de Deus nos leva. Jesus pede para ele avançar para águas mais profundas e lançai a vossa rede de pesca. Simão vai dizer: quem és tu, Senhor? Tu és um carpinteiro? Eu sou pescador. Eu sei o que é pescar. Passamos a noite toda, não pescamos nada. Agora um carpinteiro quer dizer um pescador para poder ir para as águas profundas e pescar, sendo que nós já não pescamos nada a noite toda? Como é que tu quer me dar esse tipo de ordem? Mas Simão é obediente. Jesus vai dizer: em atenção à tua palavra vou lançar as redes. A palavra de Jesus, a palavra de Deus em nossa vida, faz com que nós avancemos em águas mais profundas. Nós mergulhemos mais fundo nesse mistério do amor, nesse mistério que a palavra de Deus nos encanta, nos seduz e faz com que, por amor, nós cumprimos aquilo que Deus pede a cada um de nós. Simão foi obediente à palavra de Jesus. Ele, sendo pescador, ele confiou na palavra de um carpinteiro,
confiou na palavra de Jesus. E aí acontece a pesca milagrosa. Era tantos peixes que essa barca que Simão estava e Jesus estava, não suportou a quantidade de peixes, foi chamado a outra barca para que pudesse suportar, e quase afunda as barcas. Mas não afundaria a barca porque Jesus estava ali. E ali nós vemos essa profissão de fé de Pedro, de Simão, que ele vai se colocar diante de Jesus, reconhecendo o seu poder, reconhecendo o milagre que acabava de acontecer dessa pesca milagrosa. E ele vai dizer: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. Assim também nós devemos reconhecer diante do Cristo, diante de sua grandeza, de sua onipotência, diante da sua glória, que nós somos fracos e pecadores. Mas mesmo nós sendo pecadores, é o Cristo que vem até nós. É o Cristo que quer estar conosco. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós sabemos que nós professamos isso e nós dizemos, quando o padre levanta a hóstia consagrada e o cálice, vai dizer: eis o mistério da fé. A fé é acreditar que ali está no corpo e no pão e no vinho está a presença do corpo e do sangue de Cristo. E nós respondemos assim como aquele centurião romano: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. É a palavra de Deus que transforma o corpo do Cristo, o seu sangue, que transforma a nossa vida e vai transformar a vida de Simão e dos outros discípulos, André, Tiago e João, pois Jesus vai chamar Pedro a dar um passo adiante mais na fé. Ele confiou em Jesus, foi pescar nas águas mais profundas. Agora ele vai deixar tudo para seguir Jesus. Quando Jesus vai dizer: não tenhas medo, de hoje em diante serás pescador de homens. E aí Pedro vai deixar tudo com seu irmão, Tiago e João, e vão seguir a Jesus. Portanto, meus irmãos, que nós confiemos a cada dia na palavra de Jesus e que nós possamos mergulhar cada vez mais profundamente nesse mistério da obediência e reconhecimento do poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.